Capítulo 3. As partidas de Aurélia, ou recepções, como as chamava o Alfredo Moreira, a parisiense, eram das mais brilhantes que então se davam na corte. Sem galopes infernais e as extravagantes figuras que fazem das quadrilhas e valsas um perfeito corrupio de idos ou um remoinho de gente tocada da tarântula, reinava ali sempre uma animação de bom gosto que excitava o prazer e derramava a alegria sem amarrotar as moças, nem espremer as damas entre os cavalheiros. Aurélia descobrira um meio engenhoso de obter este resultado. Quando os rapazes que deviam dar o tom à reunião, se retraíam com fingidas esquivanças, e não se apressavam em tirar pares e trazê-los ao meio da sala, a dona da casa anunciava a quadrilha dos casados. Essa quadrilha, como o nome indica, era dançada unicamente pelos maridos com suas mulheres. Ninguém escapava, não se admitia isenção alguma, nem de idade, nem de moléstia. Aurélia era inflexível, e não havia de resistir à sua doce tirania. Se ela tinha desses caprichos despóticos e impertinentes, possuía em compensação um tacto superior para cativar a todos com sua fina e graciosa amabilidade. O disparate das idades e a obrigação do galanteio entre as duas caras metades, às vezes tão desencontradas, servia de divertimento geral, até aos próprios velhos reumáticos. As matronas gostavam interiormente desta fantasia que as remoçava, embora deitassem sua cafanga, como exigia a decência. O mais apreciado porém era a pirraça feita aos rapazes, que além de ficarem de fora e perderem os lindos pares escolhidos entre as senhoras casadas, sofriam de ricochete os amus das meninas solteiras, aborrecidas por não dançarem e obrigadas a fazer o papel de tias, ocupando o lugar das mães que tinham tomado os seus. Disso resultava que os rapazes com receio de tal quadrilha jarreta, desenvolviam uma atividade exemplar à primeira arcada da rabeca, e entretinham constante animação na sala, sem que Aurélia se incomodasse em rogar a esses meus senhores o especial obséquio de dançar. Alísia Soares dizia que essa intervenção não passava de um disfarce de Aurélia para dançar com o marido, de quem andava cada vez mais namorada, a tal ponto que dava-se a esses desfrutes. Aparecerá nessas partidas Eduardo Abreu, a quem os camaradas desde muito não viam na sociedade. Aurélia acolheu-o com afetuosa distinção, e reservava-lhe sempre uma de suas quadrilhas tão disputadas pelos inúmeros admiradores. Acabava de dançar com ele, e passeava pelo salão ao seu braço. O Alfredo Moreira, com esse espírito de restilo que fornece a vida leviana aos leões de sala, vendo-os passar, disse para um companheiro. Retrospecto sentimental. Não entendo a charada, tornou-lhe o outro. Não sabes que Abreu teve uma paixão estrepitosa pela Aurélia, e fez as maiores loucuras para casar-se com ela? Já percebo. Ela recusou o casamento porque amava o Seixas, mas agora que está casada com este, é muito capaz de transportar o amor para o jovem lírio abandonado. O jeito é disso. Este trecho de diálogo travou-se na Alameda Artificial, que em noites de reunião, se dispunha ao longo da sala de jantar com palmeiras, acácias e magnólias plantadas em vasos de louça e caixas de madeira. Fernando, que se havia refugiado um instante naquele recanto, e fumava sentando em um sofá rústico à sombra de um plátano, ouviu a maledicências dos dois leões. Buscando com os olhos o alvo do remoque, viu sua mulher que falava ao cavalheiro com uma insistência meiga e sedutora, que lembrou-lhe a época de seus primeiros amores. Ama-o? Murmurou. Depois não viu mais nada, o par desaparecera da sala, e ele submergira-se em sua alma. Só deu acordo de si, quando a voz da mulher despertou surpreso. Há que tempo procuro? Disse Aurélia sentando-se a seu lado, e olhando inquieta. Está incomodado? Não, senhora, tive há pouco o prazer de vê-la dançar com o Abreu. Aurélia lançou um olhar rápido e penetrante ao marido. É verdade, dancei com ele, é um de meus pares habituais, tornou com volubilidade. E o senhor, por que não dançou também? Porque a senhora não me ordenou. É esta a razão? Pois vou dar-lhe um par. Quer oferecer-me seu braço? Replicou Aurélia sorrindo. Seria ridículo oferecer-lhe o que lhe pertence. A senhora manda, e é obedecida. Aurélia tomou o braço do marido, e afastou-se lentamente ao longo da alameda. Por que me chama senhora? Perguntou ela fazendo soar o ó com a voz cheia. Defeito de pronúncia. Mas as outras de senhora. Tenho notado, ainda esta noite.
Essa é, creio eu, a verdadeira pronúncia da palavra, mas nós, os brasileiros, para distinguir da fórmula cortês, a relação de império e domínio, usamos da variante que soa mais forte, e com certa vibração metálica. O súdito diz à soberana, como o servo à sua dona senhora. Eu talvez não reflita e confunda. Quer isso dizer que o senhor considera-se meu escravo? Perguntou Aurélia fitando Seixas. Creio que lhe declarei positivamente, desde o primeiro dia, ou antes desde a noite de que data a nossa comum existência, e minha presença aqui, a minha permanência em sua casa sob outra condição, for acrescentar à primeira humilhação uma indignidade sem nome. Aurélia replicou dando à sua voz inflexão triste e repassada de sentimento. Já não é tempo de cessar entre nós estas represálias, que não passam de truques de palavras. Temos para separar-nos motivos tão graves, que não carecemos de estar a beliscar-nos a todo momento com semelhantes puerilidades. Eu dei o mau exemplo, devo ser a primeira a fazer ato de contrição. O senhor é meu marido, e somente meu marido. O que lhe disse não é uma banalidade, mas uma convicção profunda, uma coisa séria, a mais séria de minha vida, breve há de reconhecê-lo. Não empreguei a palavra escravo no sentido da domesticidade, seria soberbamente ridículo. Mas a senhora deve saber que o casamento começou por ser a compra da mulher pelo homem, e ainda neste século se usava em Inglaterra, como símbolo do divórcio, levar a repudiada ao mercado e vendê-la ao martelo. Também não ignora que no Oriente há escravas que vivem em suntuosos palácios, tratadas como rainhas. As sultanas? Ora esse poder ou esse luxo que o homem se arrogou, por que não o terá a mulher deste século e desta sociedade, desde que lhe cresce nas mãos o ouro que é afinal o grande legislador, como o sumo pontífice? A palavra de Seixas era acre, e queimava os lábios. Sou marido. É verdade, como se Sherazade era mulher do sultão. Menos o lenço. Acudiu Aurélia com um remoque. Mas a ironia não pode abafar a sublevação irresistível do pudor, que cerrou-lhe as pálpebras e cobriu-lhe as faces e o colo de vivos rubores. Poupemos aos nossos mútuos sarcasmos a augusta santidade do amor conjugal, disse ela comovida. Deus não nos concedeu essa inefável alegria, a fonte pura de quanto há de nobre e grande para o coração. Ficamos. Eu pelo menos, órfãos e deserdados nessa bênção celeste, mas nem por isso podemos recusar-lhe a nossa veneração. Mal acabava de proferir estas palavras sentidas e vindas do íntimo, que a moça arrependida de haver cedido à emoção, desfolhou dos lábios um sorriso argentino, e afetou o seu costumado tom de volubilidade. Quer saber minha opinião? Isto que o senhor chama de escravidão, não passa de violência que o forte exerce sobre o fraco, e nesse ponto somos todos mais ou menos escravos, da lei, da opinião, das conveniências, dos prejuízos, uns de sua pobreza, e outros de sua riqueza. Escravos verdadeiros, só conheço um tirano que os faz, é o amor, e este não foi a mim que o cativou. Achavam-se nesse instante na sala, em face da cadeira ocupada por Adelaide Ribeiro. Dona Adelaide, faça-me um favor. Guarde-me este fugitivo, e tenha-o cativo, ao menos durante esta contradança. É um depósito? Perguntou Adelaide maliciosamente. Aceito, mas sem responsabilidade. Não há risco. Enquanto a mulher de Ribeiro consertava os fofos e a cauda de seu elegante vestido para tomar o braço do par que a dona da casa lhe oferecerá com tanta amabilidade, Aurélia estreitando-se ao flanco do marido disse-lhe ao ouvido e com expressão estas palavras. Restituo-lhe sua liberdade. Já o disse uma vez, agora o realizei. E eu rejeitei então como agora, respondeu-lhe o marido no mesmo tom. Por quê? Perguntou a moça com viva interrogação na voz e no olhar. Não é porque desejo tolher a sua. Esteja descansada. De certo. Disse Aurélia com desdenhosa inflexão da fronte. A razão é outra. Quero saber. Espero em Deus, que a saberá um dia. Tinham-se afastado alguns passos para não serem ouvidos. Aurélia fitara os olhos no marido, excitada pelo tom das últimas palavras, e preparava-se talvez a exigir a explicação, quando ouviu o frolo do vestido de Adelaide que se aproximava. Soltou o braço do marido e afastou-se. A música dava o sinal da quadrilha.
Passou Alfredo Moreira, que vinha borboleteando pela sala, como um sátiro que adeja na selva à cata de uma flor. Fernando adivinhou que essa flor era um par, e encartou-lhe Adelaide Ribeiro em risco de infringir o código dos salões, faltando às regras da polidez. Não tem par, Moreira? Aqui está Dona Adelaide, que sem dúvida estimará a troca, pois lhe dá por cavalheiro, em vez de um aposentado, o príncipe da elegância fluminense. Sem esperar resposta, deixou a moça ao leão que expandia-se como uma tulipa, esticando as guias do bigode encerado. Seixas contava com a sua posição de dono da casa, empenhado em fazer dançar seus convidados para desculpar a estratégia, com que se dispensara da quadrilha. Frustrou assim o capricho de Aurélia, o qual o incomodara. Por quê? Não poderia bem apurar a razão no encontro das impressões do momento. Desejo de convencer a mulher de sua indiferença para Adelaide, repugnância de manter a gravidade de uma situação que se complicava, tudo isto passou-lhe pelo espírito. Corria a reunião sempre animada. Tinham chegado mais convidados, e a partida transformará-se em baile, como muitas vezes acontecia. A frauta soltou o cintilante prelúdio de uma valsa de Strauss. Os valsistas afamados deixarão-se ficar de parte, sem dúvida para se fazerem desejar. Os calouros e agentes de encher hesitavam em tomar a dianteira, algum mais afoito achou-se em branco, não encontrou par. De repente correu pela sala este rumor, a valsa dos casados, e logo após ouviu-se a risada cristalina de Aurélia, esse trilo fresco, límpido, que às vezes escapava-se-lhe dos lábios, como se os dentes de pérola se lhe desfiassem entre os rubis a roçar uns nos outros. A formosa mulher atravessava a sala pelo braço do velho general Barão Duque que, para não desmentir seu garbo marcial, fazia naquele momento prova de um heroísmo superior ao que mostrará na última guerra do Paraguai, onde havia sido meio Bayard, sans peur, mas não sans reproche. O ilustre guerreiro, que nunca voltará o rosto ao canhão, fosse-lhe Krupp, admitia contudo a possibilidade de curvar-se alguma vez para que a bala não queimasse a barba resplandecente como uma nuvem iluminada pelo sol. Mas curvar o peito arcado e altaneiro, bambear a perna firme, rija e direita, quando levava ao braço a mais bela mulher do mundo, era uma covardia, ainda mais, uma indignidade que ele não podia cometer. Alísia Soares acusou Aurélia de lembrança da tal valsa dos casados. Esta defendeu-se. A ideia é do general, que está morto por dançar uma valsa com a baronesa. Recordações da mocidade? O famoso guerreiro não recuou, porém jamais carga de cavalaria contra um quadrado ou uma trincheira, debaixo do fogo cruzado de uma bateria de canhões, custou-lhe como aquela valsa que ele dançou decidido a morrer como um bravo.